Olá, escritores! Finalmente chegamos na nossa última aula da semana gratuita de escrita. E aí, o que vocês acharam? O que vocês conseguiram fazer até aqui? Eu acredito que essas aulas estão abrindo muito a cabeça de vocês, a mente de vocês, para libertar a criatividade na escrita, e eu tenho certeza que essas técnicas e essas ferramentas que nós aprendemos nas últimas aulas, muitos de vocês nem deveriam conhecer, ou até conhecia, mas achava que era muito difícil, que era impossível, e eu consegui de alguma forma trazer para você essas informações e mais uma vez provar para todos vocês que escrever um livro é possível, é acessível e você pode realizar esse sonho e transformar muitas vidas através das palavras. E como eu prometi nas últimas aulas, aliás, se você não viu as últimas aulas, ainda vai ficar disponível, então vocês podem voltar e assistir a aula 1, a aula 2, a aula 3, que foi liberada ontem, e agora a nossa última aula, a aula 4. Como eu prometi na aula de ontem, hoje nós vamos falar sobre divulgação, sobre vendas. E agora, escrevi meu livro, vou procurar uma editora. Na aula de ontem eu mostrei para vocês algumas opções de editoras. É possível fazer a autopublicação quando você mesmo faz todo o processo de revisão, de capa, de ficha catalográfica, de ISBN. E algumas pessoas me perguntam, mas o que é esses termos? Né? O que é uma ficha técnica? O que é um ISBN? O ISBN nada mais é do que aquele código de barras que tem na contracapa dos livros. E a ficha técnica, ela vai sempre atrás da folha de rosto. Nas primeiras páginas, quando você abrir qualquer livro, vai ter certamente ali uma ficha técnica onde vai ter que ter toda uma estrutura que precisa ser preenchida de uma forma correta. Geralmente bibliotecários fazem isso, mas é possível você adquirir também na internet. Eu vou deixar o link aqui para vocês de onde vocês conseguem gerar, vocês mesmos conseguem gerar a ficha catalográfica e o ISBN de vocês, caso optem pela autopublicação. E esse ISBN, ele é um código internacional do seu livro. Ele é como se fosse um CPF, é um documento que o seu livro precisa ter para ser validado. E uma dúvida que muitas pessoas me questionam, até mesmo quando vou enviar a obra aqui para a editora Literando, e eles falam para mim, eu preciso registrar os direitos autorais do meu livro depois que eu termino de escrever, depois que termina a revisão? Antigamente se fazia muito esse registro, que é na Biblioteca Nacional, para conseguir, manter ali os direitos autorais, daquela escrita, daquele texto. Mas hoje em dia existem até mesmo projetos de leis que ajudam e facilitam muito você que é escritor, que é autor, a comprovar que aquele texto, que aquele documento é seu. Então, por exemplo, eu acabei de escrever o meu livro e eu quero enviar para uma editora, mas eu não quero fazer o registro. Não tem problema, não vai correr risco, porque só de você enviar o seu livro através de um e-mail para alguém, você consegue comprovar que você é o autor daquele documento. Hoje em dia é possível você verificar isso através de quem escreveu, quem digitou aquele documento, em qual computador foi feito, qual data, qual horário, e você consegue comprovar que aquilo ali é seu. Uma outra coisa que sempre me perguntam é sobre plágios, principalmente quando se falamos de livros aí, livros científicos, livros técnicos, onde você precisa referenciar assuntos e até mesmo pesquisas que foram feitas através de outros autores. É muito interessante você sempre fazer as referências da forma correta, e um revisor, um profissional nessa área vai poder te instruir. Se você fez, é importante tudo que você acesse na internet, livros que você use como referência, sites, anota tudo isso durante o processo de escrita para você ter esse material depois. E eu recomendo sim passar em um programa antiplágio para que vocês possam verificar se ele não vai detectar nenhum trecho, nenhuma parte do seu livro que vá classificar como plágio.
porque isso é muito importante, vocês precisam ter todos esses cuidados. Se você vai escrever uma poesia, se você vai escrever uma ficção, um romance, e você mesmo está redigindo, você não vai correr esse risco. Isso acontece geralmente quando se colocam trechos ou frases de outras pessoas, de outros autores e outras obras. Não é proibido, vou repetir, não é proibido você referenciar uma música, um trecho de um livro, um poema, uma frase de um autor famoso, desde que você coloque os créditos e você coloque tudo da forma correta. Mas e agora, Stephanie? Eu já escrevi meu livro, eu tô aqui já com meu livro pronto, ou então nesses 4 dias aí você já montou o seu esqueleto com o arquivo que eu mandei, você tá aí a todo vapor, super empolgado para fazer escrita, para chegar no processo final do seu livro, com começo, com meio e com fim. E você pode estar se perguntando, mas e depois? Eu vou procurar uma editora, eu vou fazer autopublicação? É uma decisão que você precisa ter muita cautela ao tomar, porque se você tem condições de fazer uma autopublicação, se você vai saber fazer ou contratar todos esses serviços, ok. Mas é importante você ter qualidade, é importante você ter profissionais que possam fazer isso para você. Se você contratar uma editora, você vai ter ali um valor a ser pago, mas que você vai pagar só na primeira vez que você vai publicar, e depois que estiver pronto, você vai poder reimprimir esses livros a valores, de custo para autores e revender tendo uma boa margem de lucros, e não vai se preocupar com todo esse processo editorial de design gráfico, diagramação, capa, revisão, etc. E quando nós falamos de diagramação, nós estamos falando da edição interna do seu livro, paginação, sumário, capítulos, gráficos, designs internos. Então tudo isso precisa ser pensado quando o seu livro já fica pronto. Ele precisa ter uma identidade visual, ele precisa ter uma cara que quando as pessoas olharem vão reconhecer. E uma coisa que é muito interessante, se você quer ganhar credibilidade como autor, é interessante você continuar escrevendo sobre o mesmo tema, ou escrever um segundo livro, um terceiro livro, e cada vez mais ganhar telespectadores, ganhar aí públicos para poder estar lendo os seus livros. E com certeza a identidade visual marca muito nesse quesito, porque eles conseguem ver que aquele livro, que aquele estilo de escrita, que aquela narrativa, que aquele design pertence àquele autor. E depois que você recebe os seus livros, geralmente ali no comecinho, você vai vender para a família, você vai vender para amigos, vai ter muitas pessoas que vão ficar felizes e vão prestigiar a realização do seu sonho, e vai ser o primeiro público que você vai vender. Mas algo que assusta muito os escritores, os autores, é receber em casa aquela caixa cheia de livros e pensar, poxa, e agora? O que eu faço com isso? Depois que você vendeu já para toda a sua família, para todos os seus amigos, seus vizinhos, seus colegas, aí começa o grande desafio. Como eu vou vender e comercializar a minha obra? Como eu falei para vocês, quando você faz tudo sozinho é um pouco mais difícil. Quando você faz por uma editora, geralmente ela vai oferecer ali um plano de vendas para colocar no site da editora, para publicar no Amazon, e aí entra um fato que é muito importante para as vendas e publicação da sua obra. Você precisa ter o seu livro publicado no Amazon. Publicar no Amazon é gratuito, todos vocês podem entrar no site, criar um cadastro. Eu também vou deixar aqui para vocês o link do site onde publica um e-book ou um livro impresso no Amazon. É totalmente gratuito, mas eu já vou te adiantar que o processo é um pouquinho complexo, tem várias fichas, várias normas que você precisa obedecer, inclusive em relação aos arquivos. Por isso, muitos autores preferem, muitas vezes, contratar profissionais ou até mesmo uma editora que já faça tudo isso para eles e já deixe pronto. Mas o Amazon é, sem dúvidas, a melhor opção para você vender o seu e-book ou o seu livro impresso. E como é que o Amazon funciona? Basicamente, ao publicar o seu e-book no Amazon, você faz uma publicação mundial. É isso mesmo. Colocando o seu e-book no Amazon, ele vai vender não somente na loja do Amazon aqui no Brasil, que é amazon.com.br, mas vai vender em mais 12 países. Então o seu livro ele vai estar disponível para qualquer pessoa que acesse a loja do Amazon, seja na Europa, nos Estados Unidos, no Japão. Então qualquer pessoa vai ter acesso à compra desse e-book, onde 70% de todo o valor arrecadado vai para o autor
e 30% fica para o Amazon e eles pagam vocês uma vez ao mês em uma conta bancária dentro desse cadastro, nesse link que eu vou deixar para vocês. Então, se você é aquele autor que já tem aí o seu e-book montado, que fez ou optou pela autopublicação, vender no Amazon é uma ótima escolha. E outra ferramenta que não poderia deixar de falar sem dúvida nenhuma é o nosso querido Instagram. Eu tenho certeza que boa parte de vocês encontraram esse curso através do Instagram ou através do Facebook. E como que funciona a publicação pelo Instagram, pelo Facebook? Eu consigo vender os meus livros no Instagram? Como assim? Bom, primeiramente, você precisa ter, assim que você publicou, né, o seu livro, você precisa ter uma página no Instagram, um perfil profissional. É muito interessante vocês terem um perfil profissional para vocês colocarem resenhas, comentários de quem leu o seu livro e, claro, colocar ali um link de vendas onde as pessoas possam ver como se fosse um botão de compre aqui o meu livro, compre aqui a versão impressa, compre aqui o e-book. E uma dica que eu deixo para vocês é trabalharem com um aplicativo, né, que se chama Mercado Pago ou PagSeguro. E como que funciona esses dois aplicativos? Dentro dos dois, você pode optar qual você gosta mais, qual você vai interagir melhor. Você consegue criar um link de vendas. Eu consigo criar um botão de vendas dentro do aplicativo do Mercado Pago para a compra do meu e-book, que é um valor fixo, e eu consigo também criar um outro botão para a venda do meu livro impresso e reunir esses dois botões de vendas em uma única página de vendas gratuita que você pode ter com a foto do seu livro, com o título, com o resumo da sua obra. E na internet tem vários links e várias páginas que você consegue montar, e em menos de 5 minutos você consegue montar essa página de vendas para os seus leitores, né, que querem comprar o seu livro, que querem prestigiar o seu trabalho. E assim que eles clicam para comprar com o Mercado Pago ou com o PagSeguro, eles podem pagar parcelado no cartão, no boleto, via Pix, e você recebe na hora esse dinheiro e consegue enviar para o seu cliente, seja por e-mail, o e-book, ou até mesmo pelos correios, o livro impresso. E eu tenho uma outra dica super valiosa para contar para vocês, que eu não sei se vocês sabem, mas tudo que é livro, tudo que é impresso, existe um meio de envio pelos correios que se chama impresso. Você consegue enviar o seu livro para qualquer lugar do Brasil através do meio impresso por um valor muito acessível. Para vocês terem uma ideia, um livro de até 200 páginas fica em média R$ 5 a R$ 6 o envio para qualquer lugar do Brasil. Então, uma dica que eu dou para os nossos escritores é sempre colocar esse valor, essa taxinha do correio, já inclusa no valor final do seu livro impresso. Então, por exemplo, se você vai vender o seu livro impresso por R$ 30, você pode cobrar R$ 39,90 e falar que está com frete grátis para todo o Brasil, porque dessa forma você não precisa ficar calculando o frete para uma pessoa que mora perto, para uma pessoa que mora em outro estado, que mora no norte, que mora no sul. Isso daria muito trabalho e com certeza ficaria muito mais caro para o seu cliente, porque um envio PAC ou SEDEX é bem mais caro do que o envio impresso, que é um valor acessível, e cobrando essa taxinha aí de R$ 9,00 a mais, você ainda consegue colocar o livro numa embalagem bem bacana, colocar dentro de um envelope e fazer, sem dúvida nenhuma, aquela bela dedicatória que o seu leitor vai amar receber com muito carinho do seu querido escritor, que vai gostar muito de poder publicar na internet, nas redes sociais, e isso vai ajudar muito você a ter prova social. E quanto mais pessoas compram o seu livro, mais repercussão você ganha nas redes sociais. E em relação ao Instagram, uma outra ferramenta valiosíssima é você utilizar o Instagram Business. Dentro do Instagram você consegue ter dois perfis, o perfil comum e o perfil comercial. Quando você migra para esse perfil comercial, você consegue pagar para o Instagram mostrar a sua publicação para várias pessoas que ainda não te seguem. Olha que legal! Então, por exemplo, se eu escrevi um livro de romance e eu quero patrocinar aquele livro para que vários leitores que compram livros de romance possam ver o meu livro também. E eu vou lá, eu tenho essa ferramenta de promover, é super fácil, é super interativa, tem um botãozinho escrito promover, você vai clicar naquele botão e ele vai perguntar para você por quantos dias você quer fazer essa promoção
que na verdade é promover o seu post, a sua postagem do Instagram para o maior número de pessoas, e dependendo do valor que você está disposto a pagar, o Instagram vai te dar uma métrica de quantas pessoas irão visualizar o seu produto ou a sua postagem. E toda vez que a pessoa visualizar, vai aparecer ali um botão, que esse botão pode ser redirecionado direto para a loja que você criou através daqueles links gratuitos que eu deixei aqui para vocês. Ou seja, você vai começar a vender para pessoas que você nem conhece e para pessoas que estejam interessadas e sejam potenciais clientes do seu trabalho. Isso é muito legal. Quando nós falamos, por exemplo, de um livro específico, eu vou escrever um livro sobre autismo na infância. Eu posso também pagar para promover. Pensa quantas pessoas tem na sua família crianças com autismo, quantos professores, quantas escolas, quantas pessoas vão ter interesse em comprar o seu livro. E claro, você tem que usar todas as técnicas e todas as dicas que você já é um escritor, você já é um autor, você vai fazer aquele texto caprichado para poder apresentar o seu livro nas redes sociais e as pessoas serem instigadas a comprar o seu livro e quererem consumir aquele conteúdo que você vai estar oferecendo, que precisa ser de qualidade, que precisa ter uma boa apresentação e que precisa ser bem redigido para você conquistar o coração dos seus leitores. Então, usem e abusem dessas ferramentas. Mídia social é a maior vitrine hoje em dia. Então, você pode também vender o seu livro em uma livraria convencional, você pode fazer parcerias com livrarias e deixar alguns livros em consignação e toda vez que vender você ganha uma porcentagem fica para a livraria. É possível você fazer isso também. Você pode fazer parceria com Instagrams parceiros. Por exemplo, eu dei um exemplo de autismo. Por que você não pega uma página grande de autismo e faz uma parceria com o administrador dessa página para poder divulgar o livro para você e você paga ali um valor para ele? Olha quantas pessoas e quantos potenciais clientes não serão alcançados. Então, vender não é um bicho de 7 cabeças. Você precisa ter estratégias, você precisa saber o que está fazendo e você precisa ter um material de qualidade para apresentar para o seu público. E se você quer criar posts, se você quer criar até mesmo uma capa simples para o seu livro, uma ótima dica que eu deixo aqui para vocês é o site Canva. Você entra lá, você consegue encontrar vários templates já pré-configurados, onde você consegue alterar títulos, imagens, fundos e você consegue criar posts incríveis para colocar no seu Instagram, no seu Facebook, para compartilhar com o maior número de pessoas, e lá tem até mesmo opções de criação de capas de livro. Então, se você está precisando aí desenvolver materiais para divulgação, aproveitem também essa dica do Canva, cria sua conta, é gratuita. Tem a versão paga, onde você consegue acessar mais ferramentas, mas se você é iniciante na área e se você está fazendo o seu próprio marketing, com a versão gratuita você já consegue fazer um trabalho bem bacana, bem legal e já começar aí com o pé direito nas divulgações do seu livro. Então vocês viram que existem várias formas e vários caminhos que vocês podem trilhar para vocês venderem os seus livros. E uma coisa que é muito interessante que vocês precisam ter em mente é que vocês precisam sempre ter um estoque do seu livro. Vocês precisam ter ele disponível para poder vender, seja a versão impressa, o e-book, claro que é mais fácil porque é um arquivo único que você vai enviar para os seus leitores, mas é bom você ter sempre um pouquinho de livro impresso e onde você for carregar com você, divulgar o seu trabalho, você pode ir em escolas, instituições, fazer palestras e olha, acreditem, boa parte das pessoas que escrevem um livro acabam depois se tornando palestrantes, porque nessa técnica de você se apresentar a sua obra, dependendo do tema, ele tem grande relevância para palestras. E muitos palestrantes conseguem adquirir autoridade no assunto porque tem um livro publicado sobre aquele assunto. Então, profissionalmente, isso contribui muito. Você ter um livro publicado dentro da sua área de atuação profissional tem um peso muito grande e com certeza vai ser o começo de um grande caminho na sua vida. Eu sempre falo que publicar um livro é um divisor de águas na vida de um ser humano, porque abrem caminhos, abrem portas e você se encontra e se conecta com pessoas que até então você nem imaginava que existiam. E agora eu me despeço de vocês. Eu espero que vocês consigam
colocar esse projeto no papel. Espero que vocês consigam ter essa grande realização, porque você merece a realização do seu projeto, e eu tenho certeza que vocês vão tocar muitos corações e muitas vidas vão ser transformadas através das suas palavras. Um grande abraço para todos vocês.